Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Revolução Russa, os antecedentes da Revolução Russa. Tá? Então, vamos iniciar a nossa aula falando aí sobre o capítulo 9, se não me engano. Calma aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Sobre o capítulo 9 da História 2. Então, a galera do segundo ano aí, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito que ocorreu aí no início do século XX, no território europeu, e envolveu aí diversas nações do mundo. Então, por isso que o nome é Primeira Guerra Mundial. E marcou o início de diversos avanços tecnológicos no mundo. As disputas de mercado internacional, também os atritos aí por questões coloniais, e nós temos também a situação da França, que queria uma revanche contra o Império Alemão, devido eles terem perdido um território ali da Alsácia-Lorena, onde era rico em minério de ferro e carvão. Temos também o surgimento aí de um nacionalismo exacerbado entre vários países europeus, né, que levaram ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ele e sua esposa. O autor do crime, ele era membro de um grupo Mão Negra, que era um grupo ultranacionalista, e esse foi o que nós chamamos de a gota d'água, foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que nesse momento de paz armada havia uma divisão muito clara entre os países da Europa. Os países, né, da Europa já estavam se armando e preparados para uma guerra. As potências, elas se reuniram em blocos que era claramente visto, esse bloco ele era claramente visto na divisão europeia. Então, existiam dois blocos, que era o Império Britânico, a França e o Império Russo, que foi chamado de Império Russo, né, que ele ficou na Primeira Guerra até 1917, quando teve que sair da Primeira Guerra, e também os Estados Unidos, que entraram na Primeira Guerra a partir de 1917. E lembrando que também, né, o nome desse grupo se chamava Tríplice Entente. Nós temos também a Tríplice Aliança, que era um outro grupo que quem participava era o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e também a Itália. Mas a Itália, ela sai desse grupo, né, dessa Tríplice Aliança, e se une à Tríplice Entente com promessas aí de receber terras e receber também algumas colônias. A Itália troca de lado. Também nós temos o Império Turco-Otomano, que faz parte aí da Tríplice Aliança. Falando do desenvolvimento da guerra, as batalhas se desenvolveram principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes aí dentro dessas trincheiras expostos não somente ao terror da guerra, mas também a doenças, ratos e vários outros tipos de problemas. No combate da guerra, houve diversas tecnologias, como tanques de guerras, avião, teve a introdução aí de submarinos também, e lembrando que durante essa guerra foi o momento onde as mulheres elas passaram a se lançar nas fábricas devido à falta de homens também que estavam empenhados na guerra. A primeira fase foi a fase das movimentações e de ganho de terreno. Já a segunda fase da guerra foi a fase das trincheiras. O avanço das tropas elas eram retardadas por metralhadoras, arames farpados e também várias infantarias armadas. A partir da Primeira Guerra Mundial foi também introduzida o uso de gases tóxicos que foram introduzidos na guerra, além também de vários alimentos feitos
com base de carne, vegetais e biscoitos. As tecnologias para a guerra, como voltados para alimentação e também locomoção bem mais avançada, passaram a ser introduzidas na guerra. Com o passar do tempo, o avanço da guerra e a grande miséria em que se encontrava a Europa, os americanos eles estavam com medo, achando que talvez os franceses e ingleses não conseguissem pagar o que eles estavam devendo. Os americanos começaram a incentivar que o país também entrasse na guerra. E em 1917, os alemães eles destruíram um navio americano, dizendo que eles estavam transportando produtos para a Inglaterra. E em 6 de abril, os americanos eles declaram guerra à Alemanha. E também os americanos eles entram na guerra de forma decisiva, dando a vitória para a Tríplice Entente. Entraram do lado da Tríplice Entente e deram a vitória a elas. Lembrando também que durante esse período a Itália também entrou a Itália trocou de lado na guerra, com várias promessas. No ano de 1917, que foi aí emblemático para a guerra, tanto com a entrada dos Estados Unidos, mas também pela saída da Rússia, que estava enfrentando um grande problema dentro do seu estado. A Rússia teve que sair da guerra para poder cuidar dos seus problemas internos. E a guerra ela chega ao fim em 1918. Como consequência, os perdedores eles tiveram que assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. A Alemanha teve o seu território, sua indústria, o seu território e a sua indústria armamentista teve que ser diminuída, né? Eles viram isso. Também eles perderam a região da Alsácia-Lorena, tiveram que devolver à França e também tiveram que indenizar todos os vencedores. O Tratado de Versalhes repercutiu tanto na Alemanha, que foi um principal fator para a revanche na Segunda Guerra Mundial. Além de que os alemães tiveram que perder parte do seu território para a Polônia, criando aí o chamado Corredor Polonês, né? O resultado da guerra foi cerca de 10 milhões de mortes e mais de 40 milhões de feridos. A destruição provocada na área agrícola e também na área industrial da Europa foi devastadora. O Tratado de Versalhes, como eu já falei, ele impunha grandes restrições aos vencidos. O que nós temos após esse conflito? As famílias destruídas, vários órfãos. Os Estados Unidos ele se tornou uma grande potência no mundo. O Império Austro-Húngaro, ele se fragmentou. Nós vimos o fim do Império Austro-Húngaro, mas o surgimento de outros países também, como a Iugoslávia. O Império Turco, após 200 anos de decadência, ele dividiu-se. Foi criada também a Liga das Nações, que foi a embrião aí da ONU, mas também não deu muito certo. 4 anos após a guerra, a Europa já não era mais a mesma. Os presidentes substituíram os príncipes, os automóveis, submarinos, aviões se tornaram uma realidade no mundo pós-guerra, e também o cinema e o rádio eles tomaram conta do mundo, se espalharam pelo mundo. As mulheres também passaram a lutar pelos seus direitos. Então passamos pelo capítulo 9 e iremos iniciar e falar um pouco sobre a Revolução Russa, ou os passos que levaram à Revolução Russa. Falando sobre a Revolução Russa, precisamos entender os antecedentes dessa revolução. O que levou a essa revolução? Lá no início do século XX, a Rússia era um país praticamente rural. A maioria da população vivia em áreas rurais. Também a Rússia ela era governada pelos czares. Questionamento do governo czarista. O regime era autocrático, centralizado, né, na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Os czares eles governavam com o apoio da nobreza rural, proprietárias das terras, da onde vinham os principais oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja também russa. Nós temos aí a Rússia sendo governada pela dinastia Romanov. Nós temos como último czar da Rússia, que foi o Nicolau II. Ele foi responsável pelos investimentos industriais que foram concentrados
nos centros urbanos, onde também os operários recebiam salários miseráveis e trabalhavam cerca de 12 horas por dia. A economia russa entrou em derrocada, né, devido à guerra russo-japonesa e à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Falando um pouco sobre o partido, que o Partido Social Democrata Russo foi fundado em 1898, com um programa marxista, foi violentamente perseguido pelo czar, e ele também tinha como um dos membros mais conhecidos era Lenin e Trotsky, que tiveram que fugir da Rússia devido à perseguição do czar. E também por divergências e ações do partido, o partido ele foi dividido em duas partes. Os mencheviques, que eram minoria, defendiam uma aliança política, uma implantação do socialismo de forma gradativa. Já os bolcheviques, que eram maioria, defendiam a revolução imediata. Eles eram bem mais radicais, principalmente o líder deles, né, o bolchevique, conhecido como Lenin, que foi o principal. Já na guerra russo-japonesa, que começou a causar o problema dentro da Rússia, foi motivada por disputas territoriais, né, da Coreia e da Manchúria. Os russos foram derrotados de uma forma... A derrota agravou a insatisfação do povo e também várias revoltas eclodiram e explodiram por dentro da Rússia. Essas revoltas foram sufocadas. Os sovietes eles foram dissolvidos. Sovietes que eram os membros do partido. O partido ele foi dissolvido. E aí, o chamado Domingo Sangrento, que foi um movimento aí onde nós chamamos de estopim do processo revolucionário, porque o Domingo Sangrento foi quando os manifestantes, as pessoas que já estavam cansadas de problemas de comida, abastecimento de comida, eles estavam querendo melhores condições de trabalho nas fábricas e também no campo. Eles resolveram entregar uma carta ao rei, né, ao czar, e eles foram marchando em direção ao Palácio do Governo. E eles foram duramente reprimidos e muitos morreram nesse massacre contra esses manifestantes que eram de forma pacífica, né, que eles marchavam para entregar aí a petição ao Nicolau II em 1905, onde causou uma grande convulsão nacional através desse ataque, tá, feito aos manifestantes. Então, esse é o final do capítulo 10. Esses são os passos, né, que levam à chamada Revolução Russa, que nós vamos ver no capítulo 11. Beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Deixa aí embaixo os seus comentários, qualquer dúvida ou sugestão. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Um abraço. Beijão.